Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Na reflexão de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema Qual a idade para ser batizado? Na reflexão anterior, eu falei sobre a idade que Jesus tinha, quando ele foi batizado, e expliquei porque ele não foi batizado quando ele era bebê. Eu falei também porque Jesus não foi batizado quando ele tinha 12 anos de idade, já que nesta idade os relatos bíblicos mostram que ele tinha conhecimento e também maturidade para ser batizado. Além disso, eu falei também sobre os relatos bíblicos do batismo feito por João Batista, apontando os motivos pelos quais não seriam razoável acreditar que crianças foram batizadas por ele. E também, apenas a título de informação, nós tratamos nas reflexões anteriores a este tema sobre o significado do batismo, sobre as formas de batismo e também se quem não é batizado será salvo. Vejam quantas coisas tratamos nas últimas reflexões. Então, se você não viu estas reflexões, eu recomendo que você veja, pois elas são muito importantes e esclarecedoras sobre o batismo. Dito isso, vamos então agora para a reflexão de hoje, dando continuidade ao tema. Qual a idade para ser batizado? Como já disse nas reflexões anteriores, não tenho aqui o propósito de criticar ninguém que pense diferente. Quero apenas apresentar a ideia que a Bíblia nos traz sobre este assunto, já que é um assunto controverso, principalmente pelo fato da Bíblia não trazer de forma explícita a idade em que as pessoas devam ser batizadas. Vamos então ao primeiro texto que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 18 ao verso 20. O texto lá, de acordo com a versão Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Este texto faz parte das últimas palavras proferidas por Jesus aos seus discípulos, antes dele ser elevado aos céus. Nesta fala de Jesus, ele elenca 4 ações que devem ser obedecidas pelos seus discípulos. A primeira é ir. A segunda é fazer discípulos. A terceira, batizá-los. E a quarta, ensiná-los a guardar tudo que Jesus ordenou. Aqui há uma informação muito importante que só é possível decifrar olhando no texto original grego, que é o texto original do Novo Testamento. Eu já falei em algumas mensagens anteriores que discípulo no grego é a palavra mathetes, e esta palavra ela tem o significado no grego de discípulo, de aprendiz e também de pupilo. Esta palavra mathetes aparece no Novo Testamento todas as vezes que se refere aos discípulos de Jesus, aos discípulos de João Batista e também a todos os demais discípulos alistados no livro de Atos dos Apóstolos. E por que estou falando sobre esta palavra grega, mathetes, que se refere aos discípulos de Jesus e também a de João Batista e os demais que figuram em Atos dos Apóstolos? Eu estou falando dela porque a palavra que aparece em português como discípulo, nesta ordem dada por Jesus para ir e fazer discípulos, não é a mesma palavra mathetes que aparece no original grego. No grego, no verso 19 de Mateus 28, a palavra que aparece é a palavra matheteos,
né? E esta palavra, ela tem um significado diferente. Ela significa tornar-se aluno e tornar-se discípulo. Para você entender melhor o significado desta palavra, mateteu, esta palavra era empregada quando alguém entrava na lista de nomes de inscritos para se tornarem alunos dos filósofos. Isto equivale, em nossos dias, à matrícula de um aluno a uma escola. Então, a grande diferença que há entre a palavra mathetes e a palavra mateteu é que mathetes é empregada àqueles que já são discípulos, e mateteu é empregada para aqueles alistados para se tornarem discípulos. E o que isto tem a ver com a idade de quem deve ser batizado? Talvez você possa estar perguntando isso. E a resposta é, se Jesus disse que era para fazer mateteus, ou seja, listar alunos para se tornar seus discípulos, ele estava se referindo a pessoas que teriam entendimento para compreender e assimilar os seus ensinos. Todos nós sabemos que ninguém leva seu bebê recém-nascido para ser matriculado em uma escola onde se ensina a ler, escrever e principalmente interpretar textos. Só são aceitos a matrícula de alunos nestas escolas quando eles tiverem idade e capacidade para entender o que é ensinado lá. Este mesmo princípio nós podemos identificar nesta fala de Jesus, traduzida para o português na frase ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não dá ordens para seus discípulos alistar pessoas para aprender sobre ele e serem batizadas, se estas pessoas não têm entendimento para compreender o significado do batismo e o plano de salvação para a vida delas. Fica evidente aqui que devem ser batizados somente os que podem ser ensinados sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo, a saber, aqueles que tomaram a decisão espontaneamente de se tornarem cristãos e que, portanto, desejam ser discípulos de Jesus. O batismo não se trata de um ato ou uma cerimônia imposta aos filhos por determinação ou iniciativa dos pais ou de qualquer uma outra organização religiosa. O batismo deve ser algo desejado por aqueles que querem se batizar. E isto após eles reconhecerem os seus pecados e entenderem que a única saída para se salvar é através de Jesus Cristo. Então, esta pessoa, sabendo disso, ela se converte, ou seja, ela abandona as práticas da velha criatura, ela se rende a Jesus Cristo, pedindo perdão para os seus pecados e se batiza para externar publicamente a sua adesão a Cristo. E não só isso, mas também aos planos de Cristo para a sua vida. E quando nós, então, pensamos nesta direção que a palavra nos aponta, nós podemos entender, né, que quando a pessoa se batiza, ela entendeu a mensagem de Jesus. E ela entendendo a mensagem de Jesus e querendo fazer parte da família de Jesus, ela então se batiza e demonstra esta fé em Cristo, esta crença no plano salvador de Deus, e assim ela ingressa na família de Deus. Este é o plano de Deus para todas as pessoas. Mas nós podemos confirmar esta questão que eu estou dizendo, de que as pessoas devam se batizar para poder ingressar na família de Deus, em um outro texto que está em Atos dos Apóstolos, quando Pedro faz uma grande pregação, e essas pessoas são tocadas pelo Espírito Santo de Deus, e ali se convertem aproximadamente 3.000 pessoas, e elas então se arrependem dos pecados e elas são batizadas, e o texto lá vai dizer que elas então passaram a fazer parte daquela comunidade cristã. Eles dizem que então acrescentou aquele número aqueles que haviam de ser salvos, mas que se refere à comunidade cristã. Aquelas pessoas, elas desejaram ser batizadas porque elas entenderam a pregação do apóstolo Pedro. Eu quero ver com vocês no capítulo 2, verso 38,
né, o que Pedro estava dizendo para aquelas pessoas, quando elas perguntaram para eles, então o que nós devemos fazer? E o verso 38 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá diz o seguinte: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O texto conclui no verso 41, e 42, que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vejam, o texto mostra claramente que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Para receber de bom grado a palavra, estas pessoas precisaram entender o que Pedro estava pregando e assim então fazer a escolha, e decidirem ser batizados. O texto diz ainda que aqueles que foram batizados, estas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e também no partir do pão e nas orações. Para perseverar na doutrina, é necessário também ter compreensão da doutrina. Se não tem a compreensão da doutrina, não há como perseverar na doutrina. Nem um bebê recém-nascido, ele não tem condição de compreender uma doutrina e nem de perseverar. E nem talvez crianças ainda tão pequenas, novas, que não têm conhecimento. Mas há um outro ponto importante, muito esclarecedor, que as pessoas deveriam prestar atenção neste texto, e eu sei que vocês prestam, vocês são bons estudiosos da Bíblia, é que Pedro ele está dizendo que aquelas pessoas deveriam arrepender dos pecados antes que elas fossem batizadas. E a palavra arrepender no grego é a palavra metanoel, e ela tem pelo menos dois sentidos, que é mudança de mente e mudança de rumo. Para alguém tomar uma decisão de mudar de mente e rumo, ela precisa entender o que está sendo proposto e então assim fazer a escolha se ela quer tomar este novo rumo na sua vida ou não. Era isso que Pedro estava dizendo a elas. Se vocês querem realmente uma mudança de rumo, uma mudança de mente, vocês precisam confirmar isso publicamente através do batismo, e se vocês fizerem isso voluntariamente, vão ter os vossos pecados perdoados, apagados para sempre, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Você pode estar perguntando, mas se está tão claro o texto, então será porque alguns acreditam, ou muitos acreditam que deve ser batizado crianças que nada entendem? Há várias respostas para esta pergunta, principalmente nos dogmas das igrejas que assim procedem. Como, por exemplo, de que o batismo de crianças é necessário para apagar o pecado original, aquele que já vem com a criança desde a sua concepção, este pecado conhecido também como pecado adâmico, que é herdado por todos de Adão. Como eu disse, isto faz parte de dogmas de algumas igrejas e não de doutrinas bíblicas. Então, voltando à Bíblia, vamos ver alguns textos utilizados como base por aqueles que defendem o batismo de crianças recém-nascidas. Um desses textos é o que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 38 e 39. Já lemos parte deste texto nesta reflexão. O texto diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Olhando para o verso 39, onde o texto diz, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, aquelas pessoas que defendem o batismo de crianças recém-nascidos, eles entendem que a promessa aqui é o batismo. E se é o batismo,
Então, deve ser batizados não apenas os pais, mas também os filhos, porque a promessa é para pais e filhos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, no caso deste texto, eu posso afirmar, ou deste verso 39, eu posso afirmar sem medo de errar, que a promessa aqui está se referindo ao Espírito Santo e não ao batismo. Esta palavra dom que aparece aqui no grego é a palavra dorea, e ela significa dádiva ou presente. Este presente a que se refere Pedro nesta pregação, neste texto, é o Espírito Santo que Jesus prometeu enviar. Alguns confundem esta palavra dom que aparece aqui com os dons espirituais. Mas não se trata aqui dos dons espirituais. A palavra grega que se refere a dons espirituais é a palavra carisma. E carisma se refere, por exemplo, aos dons espirituais relatados em 1 Coríntios capítulo 12. Todos aqueles dons fazem parte desta palavra carisma. Mas este da pregação de Pedro é a palavra dorea, que significa dádiva ou presente. Então, o que Pedro está dizendo, conforme o original, no verso 39 do capítulo 2 de Atos, é o seguinte: pois essa promessa, este presente, que é o Espírito Santo, é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor Deus chamar. Além deste esclarecimento, há outra observação importante que precisamos fazer aqui para compreendermos este verso 39 de Atos 2. Este texto está falando de promessa e não de batismo. Batismo não é promessa, batismo é uma ordenança, é um mandamento de Jesus. Então é evidente que Pedro está falando que a promessa também é para os filhos, porque ele estava se referindo ao Espírito Santo, que é uma promessa e não um batismo, que é uma ordenança. Promessa no grego é a palavra apagelia, e significa bênção prometida. E o Espírito Santo é uma bênção prometida. Já o batismo é um ato exigido de todo cristão que quer se tornar discípulo de Jesus. Então, para encerrarmos os esclarecimentos dos versos 38 e 39 de Atos 2, conforme o texto original que Pedro estava dizendo, é o seguinte: vocês devem reconhecer os erros de vocês e precisam mostrar que querem tomar outro rumo na vida. E se de fato vocês querem tomar esta decisão de mudar de mente, de rumo, confirme esta decisão publicamente através do batismo. E vocês receberão o presente de Deus, que é o Espírito Santo, porque este Espírito Santo faz parte das promessas de Deus para vocês. E não só para vocês, mas para os seus filhos e para todos os que estão longe e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. É isso que o texto está dizendo. Meus irmãos e minhas irmãs, é tão maravilhoso nós podermos compreender as Sagradas Escrituras, e quanto mais nós compreendemos, mais nós somos abençoados e mais nós queremos compreender. Daí eu queria tanto continuar ainda falando com vocês sobre este tema até nós concluirmos, mas já vi aqui que gastei todo aquele tempo que nós planejamos gastar na gravação. Então eu não vou conseguir terminar ainda hoje, porque eu tenho pelo menos mais 2 textos importantes para que nós possamos analisá-los, e assim chegar a uma conclusão. Eu vou parar então por aqui e nós vamos continuar na próxima reflexão do Momento Pão do Céu. Mas eu quero dizer algo muito importante para vocês que ficaram comigo até agora. Orem para que Deus lhe dê sabedoria e discernimento para entender com uma interpretação correta as Sagradas Escrituras. Sejam como os irmãos da Bereia, lá da igreja primitiva, que ao ouvirem a palavra de Deus, eles consultavam para ver se a palavra estava correta. Em Atos capítulo 17, verso 10, diz que eles eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo.
Que Deus lhe abençoe, meu irmão e minha irmã, e lhe ajude a alcançar cada vez mais o conhecimento e o discernimento da palavra de Deus, e assim você poder passar esta informação, esta mensagem correta às demais pessoas. Eu vou orar para que Deus lhe ajude neste propósito. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço, meu Deus, por mais esse tempo que pude estar aqui para trazer a Tua palavra a estas pessoas que me ouvem através do canal Palavras de Vida. E eu sei, ó Deus, que há pontos de interrogações na cabeça de muitas pessoas acerca de vários também ensinos bíblicos que não estão tão claros nas Sagradas Escrituras. Ó Deus, mas nós podemos compreender através da palavra de Jesus, ó Deus, desta mensagem do apóstolo Pedro, que o Senhor, ó Deus, leva a mensagem àqueles que compreendem e podem tomar a decisão de querer seguir ao Senhor e de descer as águas do batismo e se tornar discípulos verdadeiros do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, ajude a cada pessoa a compreender esta palavra. E não só esta, ó Deus, todas as Sagradas Escrituras. Ajude os teus filhos que têm sede do aprendizado, que elas possam ser iluminadas pelo Senhor. Abençoe, ó Deus, também o salário, o pão de cada dia, a renda dos teus filhos, tanto empresários quanto trabalhadores, em qualquer outras áreas. E, ó Deus, dai a cura divina, tira a doença, a enfermidade daquele que está enfermo, e que os teus filhos tenham a saúde plena e tenham a tua paz. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, e eu peço para que você compartilhe esta mensagem com seus amigos. E não só isso, se inscreva também no canal Palavras de Vida, porque cada pessoa que se inscreve, o canal vai sendo fortalecido e as mensagens vão sendo divulgadas com mais frequências e vai alcançando mais pessoas. Então você pode ser um parceiro, uma parceira nossa neste projeto, e eu tenho certeza que Deus irá te recompensar. Então que Deus abençoe, um grande abraço e até em breve, se Deus assim permitir.